Boa tarde, hoje é 15 de julho de 2019 e estamos iniciando mais um Destaque Rural Notícias. Sejam todos bem-vindos. Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, caminhos para alta produtividade. E BASF, We Create Chemistry. E o governo estabelece novos preços mínimos para a safra 2019-2020. Hoje, o Ministério da Agricultura estabeleceu novos preços para os produtos de verão e regionais desta safra, entre eles o milho e a soja. A política de garantia de preços mínimos é uma importante ferramenta para diminuir oscilações na renda dos produtores rurais e assegurar uma remuneração mínima, atuando como balizador da oferta de alimentos, incentivando ou desestimulando a produção e garantindo a regularidade do abastecimento nacional. No nosso site, você encontra maiores informações sobre os produtos que incluem nesta nova formulação aí de preços mínimos. E o dólar recua e afasta vendedor de soja, limitando a liquidez no mercado. O ritmo de negócios continua lento no mercado brasileiro. Segundo informações do CPEA, o indicador Exalc BMF Bovespa da soja Paranaguá recuou 0,2% entre 5 e 12 de julho, indo para R$ 79,41 a saca de 60 quilos nesta última sexta-feira. No mesmo comparativo, o indicador CPEA Exalc Paraná avançou 0,2%, cotando a saca em R$ 74,19 no último dia 12. E o valor da produção agropecuária é estimado em 602,8 bilhões de reais em 2019. Com base nas informações de junho, essa expectativa de 602 bilhões possui um acréscimo de 1,1% em relação a 2018. A pecuária teve acréscimo de 4,36% em relação ao ano passado e a lavoura ligeira queda de 0,45%. O faturamento é de 398,8 bilhões nas lavouras e 204 bilhões na pecuária. Das culturas, se destaca o algodão, com aumento de 17,2%. BASF, há 7 anos ao lado de campeões do Desafio de Produtividade SESB. Vamos convidar então para participar conosco a Fernanda Custódio, referente às movimentações no mercado de soja e milho no Brasil e também nos Estados Unidos. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Léo. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui pelo Destaque Rural Notícias. Vamos começar então, Fernanda, com a informação a respeito da colheita do milho safrinha no país. Chama atenção esse número de 56% da área plantada já foi colhida até o momento, né? Olha Exatamente. Só, com comparação ao ano passado, nesta época estávamos com 30% da área colhida. Isso, Léo. Na verdade, esse percentual de 30% é a média dos últimos 5 anos, mas por esse número a gente já consegue ter uma dimensão de como é que os trabalhos estão caminhando de forma mais rápida agora nessa temporada, segundo dados da AG Rural. É importante reforçar, Léo, que esses dados foram contabilizados até a última quinta-feira e a AG Rural soltou, então, essas informações ao longo desta segunda-feira. Além dessa informação a respeito da colheita do milho safrinha aqui no centro-sul do Brasil, outra informação muito importante hoje é que a AG Rural elevou a sua estimativa para a produção de milho agora nessa temporada. A gente vinha conversando e a nossa referência era 75,7 milhões e agora, Léo, esse número está em 76,3 milhões de toneladas. É importante reforçar
que esse número está acima do que a Conab reportou na semana passada. Na semana passada, nós tivemos o levantamento da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, e a projeção da Conab para a safrinha de milho agora é de 72,3 milhões de toneladas. Então, a gente já tem as principais consultorias do Brasil trabalhando com um número acima também de uma grande safrinha, né, Léo? Essa é a expectativa agora para essa safra. Mas em contrapartida, os preços em Chicago e também no Brasil acabaram tendo reduções, né, Fernando, nesta segunda-feira. Quais foram as movimentações, as informações de mercado que fizeram esses preços caírem nas cotações? Léo, vamos falar principalmente da Bolsa de Chicago. A gente já vem conversando há algum tempo e os preços, tanto de soja quanto milho, eles seguem sendo balizados pelas previsões climáticas lá nos Estados Unidos. Na semana passada, a gente vinha acompanhando aquele movimento de alta, aquele movimento altista, as cotações subindo, tanto soja quanto milho, porque nós tínhamos uma previsão de clima quente e seco nos próximos dias e ninguém sabia qual seria o efeito desse tempo para as lavouras. Então, havia uma preocupação muito grande por parte do mercado. É importante reforçar que os preços do milho subiram bastante, atingindo o maior patamar dos últimos 5 anos, e no caso da soja, esse foi o maior patamar em 1 ano. Aí, nessa segunda-feira, Léo, o que aconteceu? Os preços caíram lá na Bolsa de Chicago. Tanto soja quanto milho, tivemos quedas entre 10 até 12 pontos no pregão dessa segunda-feira, porque desde o final de semana a gente já tem mapas indicando chuvas. Então, vai vir umidade também para muitos estados, muitas regiões produtoras lá nos Estados Unidos. Inclusive, nós temos a passagem de uma tempestade tropical, a Barry, passando em muitos estados, trazendo essa umidade. Então, o mercado vai esperar e vai ver realmente qual é o impacto disso para essas lavouras, porque, a princípio, essa chuva seria benéfica, tanto para a soja quanto para milho lá nos Estados Unidos. Além disso, Léo, ao longo do dia, o mercado estava esperando o relatório de acompanhamento de safras do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que, só reforçando, é reportado todo final de segunda-feira, e havia uma expectativa dos participantes do mercado de que o USDA ele reduzisse aquele índice de lavouras em boas e excelentes condições, tanto em soja quanto em milho. Mas agora, no final da tarde, não foi isso que aconteceu, viu, Léo? O USDA elevou de 57% para 58% o índice de lavouras em boas e excelentes condições no caso do milho, e no caso da soja, esse índice subiu de 53% para 54%. Então, a gente tem esse cenário. Amanhã a gente vai saber como é que isso vai se refletir também no comportamento dos preços. E no caso da soja, a gente tem um elemento a mais. Segue a preocupação com a questão da demanda. Porque, Léo, o impasse, essa disputa comercial entre Estados Unidos e China não foi solucionado. As autoridades de ambos os países continuam conversando, mas não há nada consolidado até esse momento. Não há confirmação de um acordo. Então, há essa preocupação. Além disso, há uma preocupação também com a questão dessa demanda por farelo de soja lá na China. Por quê? A gente tem acompanhado as informações da peste suína africana, há uma preocupação muito grande nesse sentido com a propagação da doença e, inclusive, hoje nós tivemos algumas informações também de que lá na China, no primeiro semestre de 2019, foram produzidas 24,7 milhões de toneladas de carne suína, Léo. Parece bastante, mas se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, esse número representa uma queda de 5,5% na produção. Então, isso o mercado também está olhando e acaba também influenciando o comportamento dos preços, principalmente da soja, lá na Bolsa de Chicago, viu, Léo? Fernanda, para nós encerrar a tua participação aqui, eu gostaria que tu comentasse um pouco a respeito da queda também no mercado interno das cotações da soja e do milho, principalmente impactados pela redução do preço do dólar, né?
Exatamente. Léo, só para a gente contabilizar e trazer a informação, relembrando, né? Na semana passada, a FAO reportou que mais de 4,1 milhões de animais já foram eliminados em toda a Ásia por conta dessa questão da peste suína africana, que é muito preocupante e é muito importante também estar atento a essas informações. Já aqui no Brasil, conforme você destacou já, segundo informações do CPEA, os preços recuaram, além dessa influência também do comportamento dos preços lá no mercado internacional. Um dos tripés de formação de preço aqui para o Brasil é o comportamento do dólar. Na semana passada, a gente acompanhou aquela queda, o dólar ao longo da semana recuou 2%. E aí, consequentemente, o preço para o produtor brasileiro também caiu, Léo. O que acontece nesses casos? Os vendedores se afastam das negociações, não estão vendendo. A gente tem, nesse momento, apenas os vendedores cumprindo os contratos que já haviam sido fixados antecipadamente e esperando realmente para ver o que vai acontecer. Só que, com isso, também a gente acaba diminuindo a liquidez desse mercado. É esse o cenário que a gente tem nesse momento. E a gente inicia essa semana, conforme a gente já falou, com queda lá no preço, lá no mercado internacional, e aí a gente vai ter que ver ao longo dessa semana como é que vai ficar todos esses componentes na formação dos preços também de soja aqui no Brasil para o produtor, viu, Léo? Sabe que eu conversei com alguns produtores e eles estão retraídos, né? Esses produtores que eu conversei, claro que isso não representa a grande maioria, né? São conversas com alguns produtores e eles estão esperando realmente números ou uma frustração de safra maior do que o divulgado nos Estados Unidos e, consequentemente, um aumento dos preços aqui para comercializar, né, Fernanda? Mas isso a gente precisa aguardar aí mais um tempo para realmente saber se vai se confirmar ou não essas informações que eles têm, né? Exatamente, Léo. Enquanto isso, claro, o produtor ele se retrai das vendas e fica acompanhando, realmente esperando esse comportamento dos preços. É importante reforçar que na semana passada o SDA falou em 104,6 milhões de toneladas de soja lá nos Estados Unidos, mas até a colheita tem muita coisa ainda para acontecer, né, Léo? E conforme a gente já vem reforçando aqui, é uma safra diferenciada, desde o início do plantio da safra 19-20, lá nos Estados Unidos, os produtores norte-americanos têm enfrentado grandes dificuldades em relação ao clima. Primeiro com excesso de chuvas, depois esse período um pouco mais seco e quente que nós observamos, até porque a previsão climática estava indicando temperaturas entre 32 até 38 graus Celsius em muitas regiões lá nos Estados Unidos. E agora a gente inicia a semana com novas previsões de chuvas. Mas até quando isso vai, Léo? Isso daí a gente não sabe. E além disso, a gente não sabe qual é o efeito disso para as lavouras. O quanto que esse clima adverso já afetou o potencial produtivo, que é o mais importante, né? O potencial produtivo da safra norte-americana. Ninguém consegue ainda dimensionar e nem quantificar todo esse cenário e toda essa situação. Tá certo, Fernanda. Obrigado pela tua participação e até amanhã. Tá certo, Léo. Muito obrigada. Até amanhã. Vamos então com as informações do clima. Nesta terça-feira, uma nova massa de ar polar avança, abre o tempo e derruba as temperaturas no sul do Brasil. Apenas o leste do Paraná e de Santa Catarina ficam com muitas nuvens e pode chuviscar no litoral do Paraná. Há previsão de geada no centro-sul catarinense e no interior do Rio Grande do Sul. No sudeste, o avanço de uma frente fria provoca chuva leve entre o sul de São Paulo, passando pelo Rio de Janeiro, até a região central do Espírito Santo, onde na capital Vitória pode chover durante a noite. A temperatura fica em declínio nestas áreas, nas demais regiões o sol predomina com poucas nuvens. Já no centro-oeste, a temperatura volta a cair no Mato Grosso do Sul, centro-sul do Mato Grosso e de Goiás. O ar frio avança pela região e favorece a formação de nebulosidade no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso. No norte de Goiás e no Distrito Federal, a umidade fica baixa e o sol brilha forte.
No Nordeste, nesta terça-feira, o sol predomina em toda a região. A previsão de chuvas passageiras a qualquer hora do dia no litoral entre Sergipe e Pernambuco. Nas demais regiões, o tempo permanece estável e sem previsão de chuva. Na região norte, devido à atuação de uma massa de ar seco, a região sudeste do Pará, sul de Rondônia e Tocantins permanecem com tempo estável. No noroeste do Amazonas e em Roraima, chove a qualquer hora do dia. Nas demais regiões, a previsão de chuva a partir da tarde. Para saber mais sobre as soluções BASF usadas pelos campeões de produtividade do Desafios de Produtividade SESB, basta procurar um dos RTVs da sua região. E o Funcafé ultrapassa 3,5 bi de desembolso na safra 2018-2019 e bate um recorde. As aplicações dos recursos de Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, o Funcafé, na safra 2018-2019, atingiram um recorde histórico com repasse de 3,5 bilhões nas linhas de financiamento de custeio, estocagem, financiamento para aquisição do café, capital de giro para indústrias de solúvel e de torrefação e para cooperativas de produção. O volume representa 84% do total de 4,2 bilhões de reais ofertados nos agentes financeiros no período de 1 de julho de 2018 a 30 de junho deste ano. Na safra passada, 2017-2018, a contratação foi de 2,6 bilhões de reais. E a China irá verificar a capacidade de autoridades locais, de controlar a peste suína. O Ministério da Agricultura chinesa informou hoje que irá realizar verificações sobre a capacidade das autoridades veterinárias locais de prevenir e controlar a disseminação do mortal vírus da peste suína africana. As investigações serão realizadas em 10 províncias e serão concluídas até 31 de outubro. Na última semana, a FAO reportou que mais de 4 milhões de suínos já foram eliminados nos países asiáticos em decorrência da propagação da peste suína africana. Vamos então ao comentário de economia com Moisés Cristiano. Destaque Rural Notícias. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. A partir de agora vamos trazer então as informações de economia de hoje, segunda-feira, dia 15 de julho, para quem está ligado aí no Destaque Rural Notícias. Vamos começar trazendo então as informações sobre o mercado financeiro, o Boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central. Mais uma vez foi diminuída aí a expectativa de PIB para 2019, 20ª vez consecutiva já de queda da expectativa de 0,81 da semana passada, de 0,82 da semana passada para 0,81% nessa semana. Também tivemos aí a manutenção da taxa básica de juros ficar em 5,5% no final do ano. Lembrando que estamos com uma taxa de 6,5%, portanto vamos ter aí cortes gradativos até chegar a 5,5% segundo o mercado. Além disso também tivemos o aumento aí da expectativa de inflação, era 3,8% no final de 2019, agora está em 3,82%. Também hoje nós tivemos um dado importante que é a atividade econômica do Banco Central, que é chamado de prévia do PIB, o IBCBR, ficou em 0,54% em maio em relação a abril deste ano e na comparação com maio de 2018, que chamou a atenção, ele ficou em 4,4% de aumento. A explicação é que naquele mês do ano passado tivemos a greve dos caminhoneiros que impactou muito aí na economia, com certeza. Em 12 meses, encerrado em maio, o indicador cresceu 1,31% e no ano o IBCBR expandiu 0,94%. Hoje também foi divulgado pela Fundação Getúlio Vargas o indicador antecedente composto da economia brasileira, medido pela FGV, e teve alta de 0,9% segundo os dados divulgados de maio para junho. O indicador chegou a 117 pontos, é um indicador otimista, neste caso, que está acima de 100 pontos.
Em junho, o índice conseguiu recuperar a perda com a queda de 0,9% registrada de abril para maio deste ano. No acumulado do primeiro semestre, a taxa cresceu 1,1% segundo a FGV. Vamos então agora trazer informações, né, sobre a reforma da Previdência. Informação interessante aqui é de que a reforma da Previdência, né, o segundo turno ficou então para depois, né, do recesso parlamentar, que começa nessa semana, no dia 18, né, na votação dos destaques, né, ficou alguns ainda serem votados depois, e aí o segundo turno então da reforma da Previdência, que vai acontecer na Câmara dos Deputados, justamente depois da volta do recesso, que está marcado então para agosto, né? Então aí volta a tramitar em segundo turno no plenário da Casa. Depois de passar pelo plenário da Câmara dos Deputados, ele vai para o Senado, pois após o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, avaliar ser possível até votar a reforma da Previdência até 5 de setembro, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet, diz que considera o prazo muito otimista e que prevê 60 dias para que seja analisada a proposta de novas regras para a aposentadoria dentro do Senado. Então, a expectativa é que ela fique sim, né, para o mês de setembro, mas como ela diz que tem que ter pelo menos 60 dias para análise dentro do Senado, dia 5 de setembro começaria a contar os 60 dias a partir de 5 de agosto, só que ainda tem que passar o segundo turno pela Câmara dos Deputados. Bom, como é que ficou o índice Bovespa hoje? Naturalmente que esse assunto aí da reforma da Previdência continua sendo um dos principais assuntos no mercado. O índice fechou praticamente estável e essa deve ser a tônica da semana, segundo os analistas. Os próximos 5 dias estarão espremidos entre o rally da reforma da Previdência e a temporada de resultados do segundo trimestre, que começa na próxima semana. Também temos aqui informações sobre como é que ficou a B3, o índice teve leve baixa de 0,1% a 103.802 pontos, e enquanto isso o dólar comercial teve alta de 0,46%, ficou em R$ 3,755 na compra e R$ 3,7563 na venda. E o dólar futuro com vencimento em agosto registrando ganhos de 0,56% a R$ 13,7625. Essas informações então de hoje de economia para o Destaque Rural Notícias. Destaque Rural Notícias. Vamos conferir então a agenda de eventos de agosto. 5º Combraf, Congresso Brasileiro de Fitossanidade, que acontece de 7 a 9 de agosto em Curitiba, no Centro de Eventos da FIEP, Campus da Indústria. Com o tema Desafios e Avanços da Fitossanidade, uma rica oportunidade para a discussão sobre as necessidades e demandas do setor. Também de 11 a 15 de agosto, o 16º Simpósio de Controle Biológico, que acontece no Parque de Exposições Ney Braga, em Londrina, no Paraná. O objetivo é promover um amplo debate sobre aspectos relacionados ao empreendedorismo e as comercializações no controle biológico, biotecnologia e formulação de biopesticidas. Lembrando que mais informações a respeito do que nós comentamos hoje durante o Destaque Rural Notícias, você encontra no nosso portal destaquerural.com.br. Muito mais informações além do que nós trouxemos hoje no jornal, além das informações mais completas que já falamos aqui. Gostaria de parabenizar os agropecuaristas, ou melhor, os pecuaristas, pela data de hoje, 15 de julho, onde comemoram esse dia em lembrança a esse produtor que trabalha diretamente com a pecuária, com o gado, com a lida do campo. Fica aqui então o reconhecimento de toda a equipe da Destaque Rural. Boa noite a todos e até amanhã. Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, Caminhos para a Alta Produtividade. E BASF, We Create Chemistry.